E aí, pessoal, tudo bom? Bom, esse áudio de hoje é um assunto que eu nunca tratei aqui no canal, embora alguns canais aqui parecidos com o nosso acabem falando sobre ele. Não é um assunto sobre geopolítica, né? É mais sobre geologia, ciência, né? Mas é uma coisa que é interessante para os membros aqui do nosso canal, para os inscritos do nosso canal. Então é interessante a gente falar sobre isso, né? E trata-se da provável reversão, né, dos polos magnéticos da Terra. Vários cientistas estão dizendo que nós estamos já no momento e que a qualquer instante, assim, eles podem se reverter, né? Eles já estão enfraquecendo, o polo norte magnético ele já vem mudando constantemente. Alguns anos atrás ele mudava em torno de 10 km por ano, algumas décadas atrás, né? E de uns anos para cá ele já está mudando em torno de 50 km por ano, chegou a mudar 64 km em um ano, né? Ali do Canadá para a Sibéria, da Sibéria para o Canadá. Se você olhar o mundo sob a perspectiva realmente redonda ali, não é? Você vê que o Canadá, teoricamente, ele está nas costas ali da Rússia, da Sibéria, né? Então, pelo alto ali, pelo Polo Norte, a distância não é tão grande. Mas também a gente sabe que existe uma falha nesse campo magnético entre a América do Sul e a África, e essa falha vem se expandindo mais para o lado da América do Sul, exatamente ali em cima do Brasil, né? A gente sabe que esse campo magnético é uma espécie de escudo protetor dos raios ultravioletas, né, de todo tipo de intempéries que porventura poderiam vir do espaço, né? Então, lá em 2017 saiu uma matéria da BBC que eu acho muito legal, falando sobre isso, né? A matéria começa assim, né? O nome da matéria: quando ocorrerá uma nova reversão dos polos magnéticos da Terra e como seremos afetados? O fato é que essa elite, ela sabe, ela faz os estudos, ela sabe sobre isso. Essa elite que está tentando controlar o mundo, ela sabe sobre essa possibilidade iminente da reversão dos polos magnéticos da Terra. Inclusive, muita gente cita que pode ser o Apocalipse contido na Bíblia. Toda aquela parte em que ele diz que vai ter um grande terremoto, que vai chover fogo do céu, né? Ali no Apocalipse, ele está retratando exatamente o cenário que aconteceria no caso de uma inversão ou até de uma queda, né, digamos assim, do fim dos polos, né? Ele acabar por um determinado tempo, né? Ele enfraquecer, né? Um enfraquecimento durante um determinado tempo, né? Então eu vou ler um pouquinho dessa matéria que saiu na BBC para vocês, ó. O planeta Terra é uma esfera rochosa que contém em seu interior ferro líquido incandescente, em constante movimento e carregado eletricamente. Essas correntes elétricas geram um campo magnético que envolve o planeta e protege a Terra contra a radiação espacial, mais especificamente do Sol, né? Os raios ultravioletas que eu falei. Para se ter uma ideia da importância desse escudo protetor, basta observar o que acontece em outros planetas. Marte, por exemplo, tem um campo magnético muito fraco, por isso não tem muita atmosfera. Os ventos solares levaram embora toda a atmosfera do planeta. Essa é uma diferença crucial entre a Terra e Marte, porque o nosso campo magnético cria uma bolha protetora dentro da qual todos nós podemos viver, explica a BBC e o físico Phil Livermore, professor e pesquisador da Universidade de Leeds, ao norte da Inglaterra. A bolha protetora, no entanto, está sujeita a instabilidades e muda constantemente. Ao longo de sua história, o planeta Terra vivenciou centenas de episódios conhecidos como reversões magnéticas, nos quais a bolha perde força e os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar, né? Eles mudam, né?
Quando o núcleo da Terra está estável, sem grandes mudanças, a polaridade norte e sul se mantém. Mas de repente acontece alguma coisa, uma tempestade no núcleo da Terra que afeta esse equilíbrio, diz Livermore, né? Segundo eles, as tempestades são como redemoinhos de líquido, tal qual as tempestades que ocorrem na atmosfera, associados à mudança no campo magnético local. Basicamente, elas afetam o equilíbrio, assim como as tempestades que conhecemos na atmosfera. Isso faz com que uma área de polaridade reversa cresça. Se essa área cresce o suficiente, a polaridade de todo o núcleo será revertida, afirma o especialista. Também podem ocorrer reversões temporárias e incompletas, nas quais os polos magnéticos se distanciam dos polos geográficos. Às vezes chegam a cruzar o Equador e depois voltam para suas posições originais, conta Livermore. Isso pode afetar muito a navegação, né? Os instrumentos dos aviões, os instrumentos de navegação marítima mesmo, né? Bom, aí ele faz a pergunta, quando será, né? Para os especialistas, a questão é saber quando acontecerá a próxima reversão e como isso afetará a população. Livermore e seus colegas calculam que uma nova reversão magnética é iminente e baseiam suas suposições em várias pistas. Estudos indicam que o campo magnético da Terra vem encolhendo 5% a cada século. Durante uma reversão magnética, o campo protetor da Terra fica bastante fraco e reduzido, podendo chegar a apenas 10% de sua força. Além disso, vestígios deixados por reversões magnéticas em rochas muito antigas mostram que as reversões acontecem algumas vezes a cada 1 milhão de anos. A última reversão completa, a Bruins-Matuyama, ocorreu há 780 mil anos. Uma reversão temporária, o evento Last Champs, aconteceu há 41 mil anos. Com base nesses fatores, os cientistas concluíram que está na hora de acontecer mais uma reversão. Segundo eles, não há motivo para pânico. O que sabemos é que a reversão não vai acontecer amanhã, diz Livermore. Só temos os vestígios deixados nas rochas como pista, mas com base neles, calculamos que levou 1000 anos para ocorrer a última reversão completa. Então, mesmo se ela começasse hoje, ainda levaria um bom tempo. Bom, o fato é que, né, agora a gente cruza a geologia, não mais a geopolítica, com o Apocalipse também, né? Vocês lembram que em alguns áudios, né, a gente fazia a intersecção do Apocalipse com a geopolítica, né? Quando eu citei vários episódios, né? Então, agora a gente, nesse caso, falando sobre ciência, não mais geopolítica, sobre a possibilidade de reversão do campo magnético, né? A gente agora já cita a intersecção do Apocalipse com essa conclusão dos cientistas, né? Então, por exemplo, tem aqui no Apocalipse 16 que ele fala, né? Eu ouvi uma voz forte que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos, vão derramar sobre a terra 7 taças da ira. Aí o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas, né? Aí diz, o segundo anjo derramou a sua taça no mar e toda criatura que estava no mar morreu, né? O terceiro anjo derramou a sua taça no rio e os rios se transformaram em sangue. Aí ele diz que o quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Ou seja, se você perde o campo magnético, exatamente o que pode acontecer, né? A atmosfera completamente, digamos assim, frágil, ela vai permitir com que entrem raios solares ultravioletas que vão queimar os homens na Terra, né?
E também numa parte do Apocalipse, que eu não me recordo exatamente agora qual é o capítulo, qual é o versículo, ele fala sobre um grande terremoto, como nunca aconteceu desde que o homem estivesse sobre a terra. Então, olha, é uma intersecção que, né, volto a dizer, cruza agora a ciência com o Apocalipse, né? Com esse livro tão sábio escrito ali pelo profeta João, né? Ah, achei aqui, ó, estou vendo aqui enquanto falo com vocês, estou procurando Apocalipse 16, versículo 18. Ó. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. Bom, o fato é que assim, agora a gente tem que ir acompanhando as atividades geológicas aí de vários vulcões, né? Porque eles, através dos vulcões, é que a gente vê todo esse movimento ali no centro da Terra, essa troca de líquidos e tal, né? Que pode enfraquecer ou reverter o campo magnético. Tem um filme que eu assisti, eu acredito que ele ainda está na Netflix, né? É muito interessante para quem quiser se aprofundar nesse assunto. É um filme, teoricamente é ficção, mas ele mostra ali a fragilidade da Terra e do homem, né? Perante a natureza, ali, perante o enfraquecimento do campo magnético, o que poderia acontecer conosco. O nome desse filme é Núcleo, Missão no Centro da Terra. Eu aconselho quem gosta desse tipo de assunto a assistir esse filme, né? Isso aí é só mais uma prova de que o homem não é nada perante aí a força da natureza e a força de Deus, né? Então é mais um motivo para todos esses infelizes aí que querem dominar o mundo, né? Querem escravizar a humanidade, para eles entenderem que eles não detêm o poder, né? Eles não são nada. O dinheiro deles não é nada perante a força da natureza, perante a força de Deus ali, perante a ira de Deus, caso isso venha exatamente a acontecer. Agora nós temos, além do livro, do Apocalipse e da Bíblia, nós temos cientistas ali de várias universidades. No caso aqui eu li sobre o Sr. Phil Livermore da Universidade de Leeds, na Inglaterra, que afirma que é iminente uma reversão dos polos magnéticos, e ela acontece após o enfraquecimento do campo magnético, né? É por isso que a gente está vendo aí muitas insanidades no clima, né? Neve no Saara, neve no Texas, né? Realmente é bem complicado. Então é isso aí, pessoal. Eu quero de novo agradecer aí os colaboradores, os inscritos do canal e aqueles que compartilham os nossos áudios. Muito obrigado. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. E eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!